Oi, turma! Eu sou a catequista Janaí. Hoje vou contar para vocês um pouco da história de São Sebastião. Ele, que é o santo padroeiro e protetor da fome, da peste e da guerra. E nós estamos com uma guerra, né? Contra o Covid-19, que é uma peste. Então, vamos rezar por ele. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história, um resumo do que eu encontrei em sites católicos. Presta atenção. Sebastião nasceu em Narbonne, na França, mais ou menos 256 depois de Cristo, no século III. Sua família era cristã. E quando ele mudou para Milão, na Itália, quando a família mudou para Milão, ele foi batizado, ainda quando era pequeno. Ele cresceu, Sebastião cresceu e quis ser soldado do Império Romano. E assim foi. Ele tinha muita saúde. Saúde física, saúde mental e saúde da alma. Ele era um bom homem, um homem de Deus. Logo, se tornou capitão da guarda, um dos maiores autoridades naquela época, entre os soldados romanos. Ele era um grande homem e ficou conhecido por todos os cristãos daquela época, porque eles ajudavam. O imperador Diocleciano mandasse que seus soldados perseguissem, prendessem, e se os cristãos não quisessem se converter para as religiões, ao adorar os deuses que eles tinham naquela época, eles eram mortos. E Sebastião, sabendo disso, ajudava esses cristãos. Conversava com eles, convertia-os, aqueles que não eram, e fazia com que eles tivessem fé para assumir a sua religião católica, a sua religião cristã. Assumir que adoravam e que aceitavam somente a Santíssima Trindade. Um dia, o imperador ficou sabendo o que Sebastião estava fazendo às escondidas. E Diocleciano não gostou nada disso. Mandou chamar Sebastião e exigiu que ele deixasse de ser cristão. Sebastião falou: não, eu tenho fé e acredito em Deus, em um só Deus, e não vou adorar outros deuses. Com isso, Diocleciano mandou que amarrassem Sebastião em um tronco e atirassem flechas nele. Quando os outros demais soldados acharam que Sebastião já estava morto com tantas flechadas, foram embora. Só que uma mulher, chamada Irene, percebeu que ele ainda estava vivo. Chamou outros cristãos, tiraram Sebastião do tronco e levaram para a casa de Irene. Lá ele foi cuidado e quando ele estava já bem de saúde, voltou a procurar o imperador. Diocleciano ficou perplexo ao ver que ele estava vivo e ainda com a ousadia de Sebastião e a coragem de Sebastião de ir lá procurar Diocleciano, imperador, e querer que ele, o imperador, se convertesse para ser cristão. Não foi nada bom para Sebastião. Ele foi preso novamente e dessa vez o açoitaram tanto que ele morreu. Seu corpo foi jogado num poço. Mas uma das mulheres cristãs sonhou, e no sonho Sebastião contou aonde estava seu corpo e que ele queria ser enterrado nas catacumbas. E assim foi feito. Os cristãos acharam o corpo e enterraram nas catacumbas. O dia da morte dele foi dia 20 de janeiro de 288 depois de Cristo. Hoje, nas catacumbas onde ele foi enterrado, existe uma basílica, Basílica de São Sebastião, lá na Itália. Em volta da imagem de São Sebastião, tem alguns simbolismos, como as flechas. Quem já viu a imagem dele sabe, né? Que ele tem flechas no corpo. Essas flechas revelam, primeiro, a primeira fase das torturas.
já que ele foi alvejado com várias flechas. Mas não negou sua fé. São Sebastião é representado também amarrado num tronco de árvore, um tronco de carvalho. No cristianismo primitivo, o carvalho era um símbolo de perseverança e de persistência. E isso Sebastião tinha muita. Ele tinha muita fé, muita persistência e muita perseverança. Ele não morreu pelas flechas, mas foi recolhido e salvo. O carvalho simboliza toda a força dele. Ele tem o corpo seminu, que representa a humilhação que ele passou, porque ele era um capitão, era um capitão do exército do império e foi morto a flechada pelos demais soldados. E o pano em volta dele, que é um pano vermelho, representa duas vezes ele foi martirizado. A primeira com flechas e a segunda, seu martírio, foi com açoite. E ele se tornou mártir, que era seu desejo. Ele tinha esse desejo antes de morrer, de ser mártir. E assim foi. Então, São Sebastião é o nosso santo, que protege contra a peste. Porque dizem que quando o corpo dele estavam passando por uma cidade que tinha muita peste, depois da passagem, a peste sumiu da cidade. Por isso ele é protetor disso, das pestes, nos protege contra as pestes. Aqui, na nossa cidade, em Cabedelo, nós temos duas imagens. Uma fica na igreja matriz, lá no centro. E a outra fica na sua capela, na capela que é dedicada a São Sebastião, no bairro de Camalaú. Então, já que estamos no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, vamos rezar e pedir a proteção dele, para que possamos voltar a ter a nossa vida, podermos voltar a abraçar as pessoas com o fim desse coronavírus. Tchau!